chama, né, a atenção de uma forma engraçada. Até o gordinho que foi fazer o exame de próstata, né, ficou meio surpreendido, mas são algumas coisas que você acha que seu urologista pode ter um dedo desse tamanho, né? Na verdade, quem olhar para minha mão aqui, meu dedo nem é tão grande, né? É pequeno, né? Isso aqui não existe. Ou então você acha que vai fazer o exame de próstata em Marte também, né? Em Marte a gente não faz, o ser humano, né? Mas com o advento da tecnologia, hoje em dia o pessoal está fazendo até o exame pela internet, né? Pelo Facebook, né? Então essas brincadeiras são algumas formas de que a mídia faz para chamar os homens, né, de uma forma jocônica, atenção para um assunto que é de suma importância, que é a saúde do homem e o mês de Novembro Azul. E como tudo começou? Lá em 2009, a Sociedade Brasileira de Urologia, que é a sociedade que rege todos os urologistas do país, fez uma pesquisa em que foi perguntado aos pacientes quantos dos homens entrevistados já tinham ido ao urologista. E apenas pouco mais de 50%, ou seja, pouco mais que a metade desses pacientes já tinham ido alguma vez ao urologista. Isso aqui abriu um alerta para a sociedade de urologia. Nossa, quer dizer que metade dos pacientes nunca foram ao médico do homem, que é urologista. Quando foi se destrinchar o perfil desses pacientes, foi visto que a maioria desses foram pacientes que tinham plano de saúde, que eram de uma classe social alta ou que tinham condição de pagar uma consulta particular, né? Isso aqui abriu um alerta, quer dizer que, na verdade, a maioria dos pacientes e a maioria dos pacientes que eram trabalhadores ou até classe nível social baixa não tinham acesso à saúde. Então, de 2009 em diante, foi se enfatizando as políticas de propagandas, de conscientização da população masculina em relação à saúde do homem. Vocês aí de 5, 10 anos para trás nunca nem ouviram falar sobre Novembro Azul. Ninguém não ia falar. Hoje em dia não, está cada vez mais evidente, muitas entidades filantrópicas ou governamentais têm feito cada vez mais palestras, cada vez mais proporcionado no mês de novembro. Esse mês mesmo na cidade a gente teve um evento do Rotary, teve um evento na Câmara, a gente tem aqui nosso vereador Nailton, a gente teve um evento na Câmara, ou seja, a sociedade, falando especificamente na nossa cidade de Tapetinga, se mobilizado cada vez mais em chamar o homem à atenção, porque antigamente o homem só morria de morte matada ou morrida, ninguém nem sabia o que morria, né? Não fazia exame, não sabia quais eram as doenças que tinha, e hoje não, a gente sabe que essa conscientização ela tem começado a se tornar real, e tabus que antigamente existiam, hoje já estão começando a serem mudados, né? Aqui vocês podem ver, o pastor falou a questão da mulher. A gente tem isso como dado estatístico de que a mulher ela vai ter uma perspectiva de vida maior que o homem. O último censo do IBGE do ano passado deu uma média do brasileiro de 79 anos e meio, só que a mulher, se for comparada com o homem, tem uma perspectiva de vida maior, talvez porque a mulher se cuide mais. Se ela vier a desenvolver a doença, ou qualquer que seja essa doença descoberta no início, tem um tratamento mais fácil do que uma doença descoberta no seu estágio avançado. Então isso é evidenciado aqui, mas em relação a essa perspectiva de vida, a gente está vendo que a cada ano tem aumentado, né? 79 anos e meio, a perspectiva para 2050 é que essa idade ela chegue quase aos 90 anos, né? Ou seja, progressivamente estamos vivendo mais. Todavia, adianta viver mais sem qualidade de vida? Adianta chegar aos 80 anos em cima de uma cama, dependendo de outras pessoas, para suas atividades mais básicas possível, comer, urinar, fazer fezes, depende de outra pessoa. Por quê? Porque chegando aos 80 anos sem qualidade de vida, você vai ter as consequências de um infarto, de um derrame, de uma doença que agora, aos 40, 50, 60 anos, não foi devidamente tratada. Então a gente deve pensar isso, vamos chegar aos 80 anos, mas cuidando de doenças agora, porque as consequências dela vão ser vistas lá no futuro. E aí, quando foi traçado o perfil desses pacientes, né, em que foram urologistas e que almejavam chegar aos 80 anos, foi visto que a maioria desses pacientes tinham uma vida sedentária, né? Nós não fazemos atividade física, nós achamos que nosso trabalho do dia a dia, o trabalho árduo, né, já é uma atividade física. Aí um paciente chegou para mim no consultório: doutor,
mas eu trabalho muito, eu carrego saco de cimento, eu ando não sei quanto para fazer uma entrega e tal. A gente sabe que a atividade física aeróbica, que é o que os cardiologistas recomendam, é diferente da atividade de trabalho. E a gente sabe hoje que se você é totalmente sedentário, você iniciar 3 vezes por semana, pelo menos, uma caminhada, um trote leve de 40 minutos a 1 hora, já é suficiente para você sair do sedentarismo. Então a gente não está pedindo muita coisa. É claro que se esse paciente quiser se tornar um atleta, ele não vai sair de não fazer nenhuma atividade para poder correr uma maratona. Mas aos poucos ele vai ganhando condicionamento físico e isso vai lhe dando qualidade de vida. A gente come mais do que a gente precisa, a gente come muito mal, a gente come comida muito gordurosa, a gente come comida muito salgada e, de certa forma, na correria do dia a dia, a gente acaba não parando, comendo, fazendo a digestão de uma forma adequada. Isso leva a prejuízo na qualidade de vida, principalmente nas doenças que são mais comuns no nosso meio. Muitos de vocês têm pressão alta e tomam sua medicaçãozinha, sabe que se comer de uma forma exagerada, sal demais, gordura demais, você pode tomar seu remédio, não vai conseguir controlar a sua pressão. Muitos de vocês têm diabetes, a gente sabe que para tratar o diabetes de uma forma adequada, certo? A gente precisa também, junto com as medicações, fazer atividade física e comer de uma forma adequada. Você não vai poder comer macarrão todo dia, farinha, pão. Então, a alimentação é importantíssima na qualidade de vida. Vida atribulada, estresse, os compromissos do nosso dia a dia levam com que a gente, às vezes, deixe de ter um relacionamento adequado com nossa esposa ou até com nossos filhos, prejudicando nosso relacionamento em casa ou até com os nossos familiares e amigos. Estamos muito preocupados na correria do dia a dia, angariar os valores, o dinheiro, que é para honrar com os nossos compromissos e com os compromissos da nossa família. Mas às vezes essa correria demais prejudica o nosso relacionamento com a nossa família. Isso leva a um prejuízo à qualidade de vida. E o fumo, o cigarro também é muito importante em nossa sociedade, leva a inúmeras doenças. Em nada na medicina, o cigarro mostrou que tem algum benefício. Então esse foi o perfil traçado desses pacientes. Mas quando foi perguntado a eles quais eram os medos deles ao envelhecer, as coisas que foram mais respondidas, o medo de não ter renda, essa questão da correria do dia a dia, o medo de você não ter o dinheiro para poder pagar seus compromissos, honrar seus compromissos ou pagar os compromissos da família, foi muito respondido por esses pacientes. O medo de perder a ereção, perder o desejo pelo sexo, a gente sabe que a atividade sexual é qualidade de vida, não só para o homem, mas para o casal, tanto para o homem quanto para a mulher. E esse medo de não conseguir mais ter relação sexual por alguma deficiência levou esses homens a se preocuparem. Mas o que foi mais respondido foi o medo de ficar doente. A gente tem uma certeza da morte, a gente vai morrer, todos nós iremos morrer um dia, a não ser que Jesus venha antes disso, mas a gente não está preparado para o sofrimento que vem antes da morte. Toda doença que vai levar o paciente à morte, a depender de como seja essa doença, leva o paciente ao sofrimento. Então a gente não está preparado para esse sofrimento. Então a gente até fala, se Deus pudesse arrebatar a gente, e não passar por um sofrimento para a gente já ir direto para o céu, seria melhor, Mas Deus não prometeu isso. Deus nos prometeu tribulações na terra e passaremos por doenças, nossas famílias passarão por doenças. Então a gente sabe que se você cuidar das suas doenças, prevenir essas doenças agora com 40, 50 anos, você vai chegar aos 70, 80 anos tendo relação sexual com sua esposa, tendo uma qualidade de vida, não tendo doenças para que você fique totalmente acamado e dependendo de outras pessoas para suas atividades mínimas. Então esse aqui foi o perfil. Outra coisa que a Sociedade de Urologia viu nesses doentes é que aqueles 50 e poucos por cento, pouco mais da metade que foram urologistas, foram principalmente instruídos por suas esposas, por suas parceiras, suas companheiras. Muitos de vocês estão aqui hoje porque a esposa falou, tem que ir para ouvir a palestra do doutor, para ouvir sobre a saúde do homem do urologista. Então é muito importante, porque a mulher, como a gente já falou aqui, ela tem cuidado mais de sua saúde e ela se importa com a saúde do seu esposo, ela se importa com a saúde do seu parceiro, porque se um indivíduo ele sofrer ou padecer uma doença, não é só ele que vai sofrer, a família inteira sofre, e a esposa ao lado vai ser a principal que vai sofrer diante disso tudo. Então está aqui a importância
né, das esposas e as mulheres que estão aqui, né, a importância delas na vida de seus esposos, na saúde do seu esposo, porque homem é relaxado mesmo, e eu vou mostrar à frente o motivo. Né? Então, aqui estão, eu ia mostrar um pouco, a gente já está aqui já, né, as razões de por que o homem não se cuida, por que o homem não cuida da sua saúde. Né? São vários, e a maioria deles tem uma questão cultural. Né? Nossos avós, nossos pais, para sair de cima da cama, ou para sair do sofá para ir no médico, só se não tivesse jeito mesmo. Se já tivesse sentindo uma dor, alguma coisa que não tivesse resolvendo nem em casa. Dificilmente eles saíam para fazer uma avaliação, uma prevenção. Né? Então essa questão é o machismo cultural. Né? Nós herdamos isso de nossos pais, herdamos isso de nossos avós. E o homem tem essa vergonha de falar sobre o assunto, a vergonha de admitir que é fraco, que está fraco e que precisa de uma orientação profissional. Né? O homem também